Teria como nos falar sobre a verdadeira história da travessia do povo hebreu no deserto? Parece que esse povo não era tão cativo como nós falamos. Até reclamavam sobre a boa vida que tinham lá no Egito e as dificuldades que tinham nessa suposta travessia. O que a gente pode dizer para a nossa internauta? Pois é. A história da travessia do Mar Vermelho, ela está narrada no livro de Êxodo. E existe uma série de estudiosos tentando decifrar essa história tão interessante narrada dentro do período da chamada escravidão no Egito. É um período muito longo de escravidão, segundo o texto bíblico de 430 anos, mas há quem diga que não existem registros históricos desse período de escravidão. E há outros que mostram alguns desenhos feitos do período do Egito Antigo em que homens de uma pele mais clara do que a dos egípcios, de barba, aparecem fazendo o trato da terra. E ali o pessoal considera que essas imagens teriam sido as imagens da escravidão. Sim, mas por que não tem nada? Porque isso era muito comum no passado, se apagava a história que não se queria ter. Então, alguns faraós tiveram a sua história apagada quando eles não foram bons faraós, dando trabalho para os historiadores para recompor a história da sequência das dinastias, quando você tem esse tipo de comportamento. Por exemplo, depois do faraó Tutancâmon, houve um faraó muito rápido chamado Mai, que era tesoureiro de Tutancâmon. Ele não foi um bom faraó. Então, ele sofre um golpe e Horemheb, que era o general de Tutancâmon, assume ali a condição de faraó e manda apagar tudo que lembrava Mai. Então, deu trabalho depois para recompor a curta história de Mai como faraó. Ele nem era de linhagem faraônica, ele era um tesoureiro que se apropria, um usurpador do trono por um período. Mas o que importa é que o Egito ele tinha esse hábito de apagar, então a gente tem alguma dificuldade de recompor a história por conta disso. Mas o texto que fala sobre a travessia não diz em lugar nenhum que foi o Mar Vermelho. Não tem. Pode virar o texto inteiro, não vai aparecer. Em nenhum lugar é dito Mar Vermelho. Não está. É dito Mar dos Juncos. Então, existe uma obra chamada E a Bíblia Tinha Razão, que considera que a travessia não teria acontecido no largo Mar Vermelho, mas numa porção de terra mais estreita, chamada Mar dos Juncos, que fica próximo do Mar Vermelho, e teria sido ali a travessia. E existem outros que apresentam como hipótese um outro lugar. Você pode procurar na internet, tem isso você acha com certa facilidade, se você colocar Moisés e a praia aonde ele teria atravessado. A praia chama-se Praia de Nuveiba. Eu vou escrever aqui, que agora eu posso escrever para todo mundo ver. Pelo menos os 8 canais aqui vão ver. Esse é o nome da praia, Praia de Nuveiba. Letra N, letra U, isso, Praia de Nuveiba. Essa praia, que fica no Golfo de Aqaba, lá na Arábia Saudita, dizem que teria sido. Se vocês procurarem sobre Praia de Nuveiba, bota assim, Moisés travessia Praia de Nuveiba. Vai aparecer uma apresentação em PowerPoint mostrando algumas fotos que parecem ser evidências de que a travessia se deu nesse lugar. É um lugar que tem tipo uma corcova de um camelo. Então, o rio é baixo, mas nessa posição da praia há uma elevação que fica muito raso. Então, uma alteração da cota do mar revelaria condição de travessia. Então, o que se acredita é que uma maré pode ter acontecido, facilitando a travessia dos hebreus, e depois disso, a gente vai ter a maré voltando e os egípcios não conseguem mais atravessar. Só que
os próprios judeus, eles não dão um valor muito grande para esse aspecto. Não, mas foi onde isso assim, aconteceu, pronto. Eles estão muito mais preocupados com os aspectos espirituais dessa travessia do que aquilo. Quem está mais preocupado com isso são os cristãos. Não sei porquê, mas cristão é mais interessado nisso do que os próprios judeus. Então, segundo essa hipótese, seria uma praia aonde os hebreus teriam atravessado por conta desse lombo que tem no fundo do rio, e aí, quando baixa o mar, dá a condição de travessia. Mas, assim, esse ponto ele acaba não sendo o ponto mais importante, porque a fé tem essas coisas. E a doutrina espírita, de maneira muito particular, ela não tem uma preocupação muito grande com a literalidade dessas informações, porque senão a gente vai ter que se abraçar com a Torre de Babel, que também teria sido construída, com uma série de eventos que estão narrados no Antigo Testamento e que não necessariamente aconteceram do jeito que o texto propõe. Então, para a doutrina espírita, a gente fica também com uma leitura mais espiritual e compreender como é que, de fato, as coisas podem ter se dado no sentido parabólico, tirando a sabedoria do texto e não a literalidade, porque a gente, às vezes, se perde no labirinto das letras e não tira as lições morais que esse conteúdo possui.